A minha infância, ela foi muito tranquila e tradicional. Eu cresci numa igreja evangélica, eu nasci dentro de uma igreja evangélica. Os meus pais, os meus avós, todos frequentavam a igreja, ou católica ou adventista, tinha de tudo. E então, para mim, isso sempre foi uma realidade muito distante, uma coisa muito ruim até. Eu sempre me sentia diferente, porque eu gostava de coisas que eram consideradas brincadeiras de meninos, roupas também que eram de meninos, assim. Então, eu sempre percebi que eu tinha algo que eu não me encaixava nesse padrão do que era ser menina. Então, isso para mim sempre me isolou um pouco das pessoas e fez com que eu me sentisse um pouco sozinha. Eu sempre vi que eu tinha alguma coisa errada comigo, porque eu era aquela criança que tinha só amigos menininhas e eu tinha dificuldade para me relacionar com os menininhos. Então eu sempre fiquei excluído e na escola era aquele bullying danado. A minha infância, a minha adolescência foi um processo, como que eu posso dizer, não diria complicado, seria meio que de descobertas mesmo. E um pouco de não aceitação também, porque minha família, posso dizer que é uma família, não é uma família rígida, não é uma família inflexível, mas é uma família machista, uma família assim como a maioria, né, das famílias. E isso foi um dificultador. Então, durante muito tempo, eu mesma não admitia para mim mesma que eu tinha sentimentos que não eram aqueles que são considerados normais, né? E foi então assim uma época bem complicada. Eu acho que essa situação de eu mesma não me aceitar, eu não diria nem não me aceitar, eu diria talvez não entender o que estava acontecendo, não entender que eu era diferente de certa forma, que eu não tinha os mesmos sentimentos que as minhas amigas tinham, foi assim meio complicado. E desde pequena eu sempre fui uma criança muito viada, assim. Quando eu era, bem criança mesmo, bem bebê, assim, que eu comecei a dançar, a minha tia falou que era para os meus pais pararem de deixar eu assistir ao Tchan, porque eu ia crescer e virar viado. Quando eu comecei a questionar a minha sexualidade, foi um período extremamente nebuloso, assim, porque eu tinha preconceito comigo mesma, eu tinha medo do que as pessoas iam pensar, tinha medo de ser rejeitada por conta disso, tinha medo de contar para os meus pais, a minha família. E eu tinha um preconceito muito grande comigo mesmo, sabe? Eu jamais queria admitir para mim mesmo que eu era gay. Então, foi uma época bem ruim que eu ficava negando quem eu era para mim mesmo. Quando eu cheguei nos 10, 12 anos, eu comecei a me atrair pela minha coleguinha. Só que eu pensava que era porque eu queria ser amiga dela. E eu virei amiga dela e a gente virou melhores amigas. E pra mim tava ótimo, mas é porque eu era criança, eu era inocente, eu não entendia o que era me apaixonar direito. Quando eu fui crescendo, as coisas começaram a se tornar mais evidentes ainda. Até porque os garotos queriam jogar futebol e eu tava lá jogando xadrez ou jogando vôlei com as garotas e tal. Então, a minha vida basicamente foi sempre assim, ser a parte do que se esperava que eu fosse. Durante esse tempo, o que você tenta? Você tenta se encaixar dentro daquilo que é o normal, né? Então, se as tuas amigas estão namorando, você, teoricamente, acha que você também tem que fazer isso. E foi assim durante a minha adolescência, né? Eu tive os meus namoradinhos, eu passei dessa forma. Fui crescendo e, querendo ou não, os ideais meus e do resto da minha família foram mudando, porque, sei lá, eu fui crescendo, criando uma personalidade, conheci alguém, então, sei lá, parecia que eu comecei a perceber que a minha felicidade era mais importante do que a dos outros. E que não tinha nada de errado nisso, eu não tinha que esperar meu pai me aceitar ou coisa do tipo, eu tinha que me aceitar e isso era o suficiente. Eu tinha que ficar bem comigo mesmo.
só começou a ficar mais claro na minha cabeça a partir do momento que eu conheci pessoas que passavam pela mesma situação que eu. Então, a partir dali, eu consegui me soltar, consegui me conhecer melhor, consegui também descobrir que não tinha por que a gente se sentir envergonhado, né, de ser o que é. Então, aquilo foi o que me libertou de uma pessoa que eu não era, que até então eu estava vivendo uma vida que não era minha. Eu comecei a ler e comecei a me informar e comecei a perceber que as melhores amigas que eu fazia, a amizade que eu tinha com as mulheres, na verdade eu queria cuidar delas e que elas cuidassem de mim, que houvesse um amor recíproco, um amor puro, sabe, que vai além da amizade. E eu comecei a entrar no processo de autoaceitação, que foi horrível, foi uma das piores experiências que eu já tive. Porque não é só as pessoas externas a gente que tem dificuldades em aceitar isso, quando você cresce do meio que eu cresci. Acho que assim, a parte mais difícil foi comigo mesmo, a que eu fazia comigo mesmo. De não poder ser, porque na minha cabeça, eu não sei como, ninguém nunca sentou para mim e falou: Christian, ser homossexual é errado, não seja homossexual. Mas na minha cabeça estava tão impregnado que eu não podia ser, que aquilo era extremamente errado, e que aquilo ia desgraçar minha família, que meu pai ia me odiar, minha família ia me odiar. E essa parte foi muito ruim. De até eu ver que a felicidade dos outros não é mais importante do que a nossa. E que a gente não tem que ter vergonha de quem a gente é. Conheci pessoas, eu me casei, eu estive em um relacionamento hétero durante quase 7 anos. E desse relacionamento eu tenho 2 filhas. E de forma alguma eu posso dizer que eu me arrependo de ter me casado e me relacionado com um homem. Na verdade, foi assim, tranquilo durante um tempo, foi um relacionamento normal, a gente vivia bem, só que você não consegue, vamos dizer assim, você não consegue negar a tua natureza, você não consegue esconder isso por tanto tempo. Mas chegou um momento em que realmente eu percebi que não seria para sempre, que eu precisava estar bem comigo para poder passar uma educação, uma educação de qualidade mesmo para as minhas filhas. Então, foi nesse momento que eu resolvi pedir o divórcio a princípio, né? Falei para ele que eu me sentia diferente, que a gente não ia ser feliz juntos, que eu tinha... Foi até engraçado na época, porque eu falei que eu achava que eu era homossexual. Então, ele fez de tudo para dificultar a minha situação. Ele falava que se a gente se separasse, como que eu ia cuidar das crianças, que tipo de vida que eu ia levar, como se a partir daquele momento eu tivesse virado outra pessoa, como se eu não fosse mais aquela Laís que era mãe, que era dona de casa, que cuidava das crianças, que trabalhava. Depois, de todo esse questionamento em relação à minha sexualidade, assim, que foi desde a infância, eu comecei a me questionar sobre minha identidade de gênero também. E aí, foi uma coisa que, no começo, assim, foi meio confusa, porque eu realmente não sabia onde eu me encaixava no mundo, né? Aí eu pensei, caramba, eu gosto de garotos, mas isso não significa que eu seja um garoto que gosta de garotos. Eu lembro que, desde criança, eu sempre gostei, assim, de ser a personagem garota do desenho. Quando teve a onda do Rebelde, assim, eu sempre quis ser uma das garotas do Rebelde. Então, sempre nas brincadeiras eu era a garota. E aí, quando eu comecei a questionar sobre minha identidade de gênero, que eu conheci o termo trans, aí eu parei e pensei, caramba, então, se eu me vejo mais, assim, dentro de um universo que é feminino, então, talvez eu não seja um garoto, talvez eu seja uma garota que nasceu no corpo de um garoto. Quando eu comecei a reconhecer melhor isso, a formar a minha personalidade, formar a minha sexualidade, eu senti que
eu devia contar para as pessoas mais próximas, para os meus familiares, porque eu precisava de apoio nesse momento, porque eu sabia que a sociedade não ia ser nem um pouco simpática comigo quanto a isso. E isso era o meu maior medo, né? Eu fui para os dois extremos, ou eu era muito hétero ou eu fiquei lésbica, então agora eu só gosto de menina. Daí quando eu sentia atração por um menino, eu entrava em crise de identidade, assim, eu quase morria. Então eu acabei me rotulando também. Quando eu contei para eles, eu falei que eu era lésbica, mas não é como eu me entendo hoje, eu gosto de pessoas, sabe? Eu acho que é isso que é o mais interessante da gente ser LGBT, que você pode ser muita coisa, você não precisa se encaixar necessariamente em uma caixa. E o não binarismo é isso, é abrir esse horizonte de identidade de gênero para mostrar que você pode ser você, entendeu? Você não precisa se dividir entre essas duas caixas. Agora, com relação aos meus pais, eu sempre travei para falar para eles. Então, eu demorei muito tempo para contar para eles. Faz pouco menos de um ano que eu contei para eles que eu era lésbica. E depois disso, a nossa relação mudou completamente, assim. Para minha mãe eu fui contar mesmo por causa do que eu estava namorando. Então, eu percebi que se eu quisesse ter um pouco mais de liberdade com o meu ex, que agora é ex, né, mais namorado, eu tinha que contar. E eu tava achando tão injusto, a minha prima tava namorando e ela levava o namorado dela pro acampamento em família, sabe? E eu queria tanto aquilo pra mim também, daí então, ok, vamos contar pra minha mãe. Daí eu fui contar pra ela numa noite, assim, de madrugada, deu a louca, eu fui contar. E a reação dela foi horrível, assim, ela falou que eu tinha que parar de ver o meu namorado e que a gente tinha que mudar isso e tal. Acho que minha mãe acabou procurando ajuda. Ela nunca me falou isso, mas acho que ela foi procurar a orientação de alguém e ela mudou o comportamento dela de uma semana para outra, assim, sabe? E para mim foi bem difícil porque ele contou para toda a minha família, do jeito dele. Ele me deixou, assim, numa situação bem complicada com a minha família, com a minha mãe, com a minha avó, com os meus irmãos, com amigos nossos, assim. A minha intimidade foi exposta para todo mundo. E eu sempre me escondi muito deles, então eu nunca tive um diálogo muito aberto. Talvez pode ter sido culpa minha, eu posso ter sido meio fechado em relação a isso, mas eu nunca tive um diálogo aberto com os meus pais. E foi só do fim do ensino médio pra cá, que quando eu entrei na faculdade, que as coisas começaram a mudar. E eu comecei a perceber que realmente era um erro meu, essa questão de não ter esse diálogo com os meus pais, porque eu mesmo me fechava muito e eu tinha medo de falar com eles, e por mais a brechinha que eles me davam para eu conversar sobre isso com eles, não era suficiente para eu ver e para eu me sentir confortável. Porque o meu pai, eu tinha medo dele quando era criança. Eu e minhas irmãs, a gente tinha medo dele, assim. Ele tem uma voz grossa, sabe? Bota medo. E ele começou a falar com aquela voz, assim, e ele citou a Bíblia inteira pra mim. Ele falou, você conhece a Bíblia? Você cresceu na igreja, você ia na igreja porque você queria. O que a Bíblia fala disso? E nisso ele pegou o cigarro do bolso, dentro do bolso, assim, e mostrou e falou, isso aqui é uma maldição na minha vida. Isso que você tem também é uma maldição na tua vida. Cada um tem que lutar contra ela da sua maneira. Eu vejo que ele me ajudou nesse sentido, porque eu não precisei, assim, explicar para todo mundo, contar para todo mundo, porque então todo mundo já sabia. Naquele momento isso me deixou muito angustiada, mas hoje eu vejo que isso me deu meio que uma liberdade, porque eu já não devo mais explicação para ninguém. Teoricamente, todo mundo já sabe, todas as pessoas do meu convívio, da minha família. Então, isso acabou me dando uma certa liberdade, acabou me dando mais, assim, tranquilidade para viver. Então, no começo da faculdade foi quando eu comecei a ter esses embates com a minha mãe, assim, de mostrar para ela que realmente não tem como eu mudar, que eu sou assim mesmo, que basicamente o que ela pode fazer por mim é me respeitar e me apoiar. Porque eu sempre pensei assim que tipo, a família realmente é muito importante. Eu acho que pra gente criar essa autoestima, porque a gente vê a família como um porto seguro. Eu lembro que eu falei pra eles
que eu esperava que, ao contar isso, eu ia perder talvez os meus avós e algumas tias minhas que são impossíveis de lidar, assim. Daí a minha mãe falou pra mim, você tá falando que você vai perder só a tua tia, você vai perder todo mundo, você nunca mais vai poder ver sua sobrinha. Minha sobrinha tem 1 ano e meio. Então eu demorei bastante para falar e quando eu falei, assim, eles tiveram a melhor reação, né? Super me apoiaram e hoje estamos aí. Mas com a minha mãe funcionou esses embates e agora eu acho que a gente tá numa relação muito, muito, muito boa. Meu pai falando coisas da Bíblia. A minha mãe, ela se esquentou mais, assim. Quando ela viu que o que o meu pai falou não funcionou, ela estourou comigo. Daí ela falou pra mim que se eu não mudasse ideia até o outro dia, era pra eu pegar minhas coisas e sair de casa. Eu tive sorte, no caso, de ter uma família mais ou menos assim ainda. Hoje, na situação com as minhas filhas, e claro, elas são pequenas, elas têm 7 anos e 5 anos, então a gente ainda não sentou e teve uma conversa. Eu nunca cheguei a falar para elas, assim, literalmente, olha, filhas, a mãe é gay, mas elas entendem, elas sabem o que é ser gay, elas convivem com pessoas homossexuais e para elas é normal. E é assim que tem que ser. E agora eu sou homossexual assumido e estou bem com isso. Estou feliz em relação a isso. Bom, é a melhor coisa que existe. Porque você para de ter um pensamento com telhado, né? Até então eu pensava com telhado. Agora eu penso pro céu, é infinito e é muito bom e é muito bonito e é puro. Pra mim, assim, a minha vida é bem melhor agora, fora desses rótulos, porque eu comigo mesmo e eu com as pessoas, eu acho que eu consigo me relacionar bem melhor. Sendo que, tipo, eu não me importo com gênero ou sexualidade ou qualquer coisa assim. Eu acho que o importante são pessoas e é isso aí. Agora que eles sabem, eu me sinto, sim, totalmente livre e segura e confiante de mim mesma. Então, eu acho que isso é muito importante, porque das pessoas se orgulharem de serem quem elas são e não terem vergonha disso, da opção sexual delas. Você tem que pensar por você o que é bom para você, sabe? Não deixar com que a sua mãe decida isso só porque ela te ama incondicionalmente. Você não vai amar menos ela e não vai impedir ela que ela te ame se você souber, se você tomar os próprios caminhos e se você tiver segurança disso e confiança nisso. Então, não vai significar que ela te ame menos, que as pessoas vão te amar menos, porque você está sendo você mesmo, porque você está escolhendo ser feliz, sabe? Quando você coloca a sua felicidade na frente dos outros, não é egoísmo, é só amor próprio, assim, sabe? E eu acho que isso é importante, a sua felicidade que conta. Eu acho que aceitação é só eu comigo mesmo. O resto, tipo, das pessoas eu não preciso de aceitação. A princípio é uma situação assustadora, a gente fica desnorteado, a gente não sabe muito bem como agir, você acha que está tudo errado, só que não está tudo errado. Eu acho que o que a gente tem que fazer é realmente mostrar para as pessoas que está tudo certo, que só é um pouco diferente dos outros. E quando a gente vive dentro de um relacionamento, quando você é uma pessoa homossexual e você está dentro de um relacionamento heterossexual, você não está feliz. E você nunca vai conseguir ficar feliz, porque você nunca vai se sentir completo. É uma situação que você vai ter que enfrentar muita gente, você vai ter que mostrar para muita gente, mas vale a pena, realmente é uma sensação de liberdade, você poder ser você não precisar se esconder. A família sempre vai te apoiar, a tua família é o teu norte, são as pessoas que te amam e elas vão amar você de qualquer forma. Eu acho que, sei lá, a vida sempre melhora. Era uma frasezinha que uma amiga minha falou pra mim uma vez, que era pra mim aguentar firme que a vida melhora. E é verdade, porque sempre o potencial, a tendência é sempre melhorar. Então, eu acho que, sei lá, seria isso, que pra aguentar firme que melhora. E é só uma fase, vai passar mesmo e vai ficar tudo bem. As pessoas não podem nem ser limitadas, já é um erro gigante.
que a gente comete, em limitar o pensamento humano, limitar as possibilidades humanas. E quando você percebe que você está andando no caminho de luz, é muito diferente a maneira que você vive o mundo. E a maneira mais linda, e não é errado, porque não existe errado. Então, eu acho que hoje a gente deve sim dar a cara para bater, a gente deve dizer quem a gente é e por que a gente está aqui no mundo. Porque existem pessoas que se sentem sozinhas, que sentem toda essa angústia que eu passei um dia e não tem para quem contar, porque o contato com os pais às vezes pode ser um pouco distante, então é uma coisa que é guardado para si mesmo e que pode ser tão sufocante. O fato de seu filho, seu sobrinho, seu vizinho ser gay não interfere nada na sua vida, só na dele. Então você tem que respeitar isso. Às vezes, se você, de repente, está numa situação assim, se você tem um filho e você tem que chegar e falar para esse teu filho que você é gay, eu acho que para o teu filho vai ser uma situação normal, ele vai aceitar isso e ele vai levar isso como uma coisa normal na vida dele. Não vai mudar nada, você não vai deixar de ser a mãe, você não vai deixar de ser o pai, você só está sendo sincero, você só está sendo claro, justo, honesto. Então, se eu pudesse pedir alguma coisa para as pessoas que passam por problemas em relação a isso, é que você tenha força, porque muitos de nós desistem na metade do caminho e amigos meus já desistiram na metade do caminho. Então, eu não quero assim que a gente perca os guerreiros, a gente precisa somar. E se você estiver fraco, vai ter gente forte para carregar você, sabe? E quando você estiver forte, vai ser a tua vez de carregar os outros. Hoje a gente deve sim mostrar quem a gente é e que a gente existe no mundo para isso e que nós estamos aí para a sociedade aceitando, achando agradável ou não. E para a família olhar melhor para os seus filhos, para a família escutar mais, para a família entender e dar apoio sempre, porque essa vai ser a base de tudo para a gente poder enfrentar o mundo lá fora. Então, se você acha que é errado, não faça e pronto, deixe que os outros façam, porque é bom pra caramba. O amor tem que ser maior do que qualquer coisa, qualquer preconceito. Tudo pode ser desconstruído. Se o amor for maior, tudo pode ser desconstruído. E tá tudo bem ser como você é, e tá tudo bem amar o que você ama e viver feliz. É só o que importa.